culto de celebração, é o segredo para vencer gigantes. Diga assim comigo, o segredo para vencer gigantes. Muito bem. Nós vamos trabalhar um pouquinho a vida do Moisés aqui, tá? Você que não conhece, aprofunda depois na tua casa. Nós não vamos poder trabalhar muito ele aqui, porque eu quero ganhar um pouco de tempo com você. Mas eu gostaria muito depois que você lesse a história dele, tá? Antes de eu continuar, eu gostaria de orar. Queria convidar você a baixar a sua cabeça. Nós vamos convidar para que o Espírito Santo possa falar conosco. Amém. Senhor Jesus, nessa hora, nós queremos lhe pedir, Deus, fale com a tua igreja. Tenha liberdade, Deus, para ministrar os nossos corações, a tua vontade, da maneira como o Senhor quiser, da maneira como o Senhor tiver no seu coração, que assim seja feito aqui. Deus, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, Deus, a nossa atenção esteja voltada para o Senhor nesse momento, que nada venha nos distrair, nenhum espírito de distração, nada, Deus, nos atrapalhe de receber aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Lembrando só, queridos, nosso jantar de casais, tá? Hoje é o último dia, vá lá, dá o seu nome, participe. Eu creio que muitas famílias vão ser restauradas, muitas famílias vão ser grandemente abençoadas nesse jantar de casais, tá? Aí se você não trouxe seu cartão, eu acho que hoje realmente é o último dia, senão você vai ter que falar depois com o Luciano como proceder, tá bom? Leve alguém, eu estou me comprometendo a levar pessoas também. Nós estamos aí para ver Deus fazendo grandes coisas nesse dia. Outra coisa, essa semana nós vamos ter a Semana da Família, então não vai ter Tadel, tá? Vira para o seu vizinho e fala, ó, não vai ter Tadel essa semana. Muito bom. Só para você não esquecer, tá bom? Para que depois você não chegue aqui e não tenha ninguém. Mas as células vão acontecer normalmente. Essa semana vai ser uma semana voltada para a família, não vai ter discipulado, tá bom? A não ser que você realmente precise muito. Mas nada impede você tá com o teu discípulo, teu discipulador aí, comendo junto, comendo uma lasanha. E se quiser me convidar de 4 queijos, eu estou lá também, tá bom? Pode me convidar que eu vou sim. Outra coisa, dia 10, sábado agora, nós vamos ter em todas as células, elas vão estar fazendo uma programação que nós chamamos Arraiel, tá? Não é Arrael, não é Arraial, é Arraiel, tá? Por que Arraiel? É um nome que nós inventamos. Arraial, significa Deus, vem da palavra Deus, então Arraial do povo de Deus, tá? Então você vai estar lá. É mais para a gente poder comer junto. Semana retrasada eu tive numa cela assim muito legal. Nós tivemos a noite de caldo. E eu comi tanto caldo, foi tão legal. E dessa vez vai ser uma noite típica, né? Típica para você levar coisas dessa época. É milho, milho cozido, é curau, tanto paçoquinha e tantas coisas assim. Muito legais que a gente tem para essa época aí, tá bom? Então, na dúvida, você me procura. Então, dia 10, todas as células. Então, convide muitas pessoas para estar nesse dia. E vai ser uma festa muito, muito legal, tá? Quem já participou aí, levanta a mão. Do Arraial. É legal ou não é? É bom ou não é? Pronto, aí. Só o penúltimo aviso aqui para você. Nosso salão, querido, já está aí. Quase pronto, tá? Eles me disseram que dia 6 de julho eles me entregam a chave. Então falta pouquíssimo tempo. Nós vamos estar localizados na Rua 14, Jardim São Paulo, Rua 14. O número eu não me recordo agora. Mas todo mundo sabe, em frente a Pazeto Calçados, tá? Muito fácil acesso para toda a cidade. Acesso a ônibus, acesso a pessoas que vêm de outras cidades aí. Então acesso super fácil. Então, Rua 14, em frente a Pazeto Calçados. E eu estou vendo aí tantas mamães com bebês no colo, gente. E olha, lá nós vamos ter o nosso berçário, viu? Não é? E tá chegando mais mamães aí, né? Jaqueline e Nathalie. Olha só. Gente, vamos dar uma salva de palmas para essas mamães novas aqui? Parabéns, viu? Gente, essa igreja, olha só. Vinícius também. Com a Nenê, muito legal. Gente, vê a nossa igreja aí. Eu acho que essa água deve ter alguma coisa nessa água aqui da igreja, viu? Tá? Então você mãe, tá? Você mãe que está desejando ter
ter mais um filho, mais uma filha, a não ser minha esposa, tá? A não ser minha esposa. Mas você pode beber dessa água se você quiser aí. Ainda bem que a unção parou, né, no Luca, né? Glória a Deus. Mas amém, querido. Vamos lá. Então vamos à nossa mensagem de hoje. O segredo para vencer gigantes. Então nós vamos falar um pouquinho da vida de Moisés aí. Moisés, ele nos ensina, queridos, um segredo muito legal de intimidade. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus e era um homem que enfrentava gigantes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É alguém que através de muita intimidade com Deus consegue enfrentar gigantes e ter muita vitória, tá? Você lembra também de Davi? Davi, ele teve coragem na vida dele, ele desceu o monte e ele foi guerrear contra o Golias, e você sabe a história dele, né, de Davi contra o gigante. Mas a Bíblia diz que Davi, ele tinha uma fonte, e essa fonte, essa força que ele tinha, estava em Deus. Toda a disposição dele, toda a confiança dele estava em Deus. Então, uma coisa você vai notar, quem mata gigante, né? Pessoas que são um desafio para nós, são pessoas que têm muita intimidade com Deus. Não é qualquer pessoa que consegue ver um gigante e matar, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Queridos, hoje eu vou ter que correr um pouquinho. Nós temos um compromisso com o nosso horário, tá? Então, se você vê eu falando um pouquinho mais rápido aqui, é porque eu quero ser muito fiel ao tempo que nós temos com você, tá bom? Êxodo, capítulo 33, do verso 8 a 11. Você pode acompanhar aqui. Olha só o que diz. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua própria tenda, e olhavam pelas costas, até ele, Moisés, entrar na tenda, tá? Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava ao Senhor Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Queridos, naquela época, só para você entender por que tenda, né? Porque naquela época não tinha as construções que nós conhecemos, tá? Então naquela época, se eles tinham que ir para um lugar, o lugar onde eles moravam eram tendas. Eles estendiam tendas ali no deserto e era onde eles moravam. E Moisés, todo dia, a Bíblia diz que toda manhã ele pegava uma tenda que ele tinha, não a que ele morava, mas uma tenda, ele ia para o meio do deserto, um lugar bem distante do arraial. Agora sim, arraial, não é arraial, tá? Arraial, querido, você não sabe, arraial é um agrupamento de pessoas, tá? É um grupo de pessoas. Então ele saía do meio desse grupo de pessoas, desse tumulto, e ele ia para um lugar sozinho. Ele mesmo armava a tenda dele. Ele não pedia para ninguém, viu, queridos? Era ele mesmo que pegava uma tenda. Ele ia para o meio do deserto, ele armava a tenda. E a Bíblia diz que quando ele saía, ele estava indo, todo mundo ficava olhando para ele. O arraial todo, todas as pessoas ficavam olhando para ele. Cada um para fora da sua tenda, na portinha da tenda que eles moravam, todos eles. E ficavam vendo Moisés armar a tenda lá no deserto. E na hora que Moisés entrava na tenda para buscar Deus, então todos eles também buscavam a Deus. Era muito legal. Imagine a cena, queridos, né? Você não sabe, mas esse arraial era composto por milhões de pessoas. Não era milhares, era milhões de pessoas. O povo de Deus era um povo muito grande. A Bíblia diz que ele era muito numeroso. Então imagina, milhões de barraquinhas montadas, não é? Você que já acampou, você já deve ter dormido em barraca, né? Eu já dormi. Então imagine, milhões de barracas montadas, né? E todo mundo vendo Moisés, né, buscar a Deus fora da tenda, ali fora do arraial, aliás. Moisés, querido, você conhece um pouco da história dele? Ele nasceu, ele cresceu dentro de um palácio, do palácio do faraó, né? Mas ele era filho de escravos. Ele via a situação dos egípcios pressionando o povo hebreu, não é? Faziam os hebreus de escravos, né? E ele viveu dessa maneira. Aí você que vai vendo a história dele, ele tomador de um egípcio que maltrata um hebreu, ele mata ali um egípcio,
e na hora que ele vai corrigir um hebreu, o hebreu viu que ele tinha matado o egípcio, e aí ele foge com medo, e ele vai morar no deserto, tá? Essa é a história de Moisés, alguém que nasceu, viveu 40 anos no palácio, aí ele, para fugir de medo, né, de descobrir que ele tinha matado um egípcio, ele foge e vai viver 40 anos então no deserto, tá? Aquele homem, ele era antes cheio de coragem. Agora, 40 anos vivendo cheio de coragem, né? Ele vivia como um dos príncipes ali do faraó. Só que agora, ele vai como um fugitivo se esconder no deserto. Essa é a história de Moisés. Então, os primeiros 40 anos, ele era, né, alguém muito ali, valioso, né? Um homem cheio de coragem. E agora, um covarde que vai viver no meio do deserto por 40 anos. Essa é a história dele, tá? Tudo porque ele tentou vencer desafios, gigantes, inimigos na força dele, né? Se ele não tivesse matado aquele egípcio, toda a história dele poderia ter sido diferente. Então Moisés foi passar então 40 anos no deserto. Êxodo capítulo 3, versículo 2 e o 3, diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor, agora no deserto, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia do fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está dando para ouvir super bem ou não? Tá bom? Só queria um pouquinho então de retorno aqui para mim, por favor. Nesse momento, querido, você vai notar Moisés no meio do deserto, né? E no meio do deserto, as sarças, elas eram um tipo de planta, ela nascia no meio do deserto, e era muito comum a sarça pegar fogo no deserto. Imagina, né? Uma sarça já seca por causa do sol. Então, o sol forte, muitas vezes elas pegavam fogo. Isso é normal. Você vê no meio do mato coisas pegando fogo, você não vê? Então, a mesma coisa acontecia. Só que a diferença dessa sarça, a diferença que teve dessa vez foi que a sarça não se consumiu. Estava pegando fogo, mas não se consumia. Então Moisés, ele foi ver o que é que estava acontecendo com essa sarça, o que tinha de tão maravilhoso nessa sarça, por que ela não se consumia? Pegava fogo, mas não se consumia, né? Deus, querido, nesse momento estava ensinando Moisés que ele ia poder enfrentar situações da vida sem ele ser consumido. Esse foi o primeiro ensinamento que Moisés teve ali no deserto. Algo que Deus estava mostrando para ele, que ele haveria de enfrentar muitos gigantes, mas ele não ia ser consumido, porque Deus ia estar com ele. Olha só, não é? Eu quero dizer para você, querido, que às vezes quem aqui já teve que matar um gigante aí? Quem o tempo todo está sendo desafiado por gigantes? Levanta a mão aí. Quem é que tem passado por lutas tão grandes que não vê uma saída muitas vezes? Tem gente que está levantando o pé lá, gente. Não é? Queridos, tem um vídeo que eu vou passar agora aqui para você, que ilustra muito isso. Às vezes nós temos tantas coisas na nossa vida que nós estamos tentando equilibrar, e às vezes a gente não dá conta, porque são tantas coisas, ao mesmo tempo que às vezes a gente se sente perdido. Fica então com esse vídeo, para você ver um pouquinho disso que eu estou falando.
Muito bom, né, esse vídeo. Você já se viu assim na sua vida, tentando equilibrar muitas coisas ao mesmo tempo, não é? E ele se deu muito bem ali, a gente pode notar que ele conseguiu dar conta do recado. Mas você já passou por uma situação onde você não conseguiu dar conta do recado, não é? Onde você viu os pratos caindo, onde você se viu, não é, numa grande dificuldade sem saber como sair. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, a partir desse vídeo que você viu ali, tá? Existe uma maneira da gente ver o arbusto queimando e a gente não ser consumido. Existe uma maneira de você conseguir dar conta de todas as coisas sem você ser consumido, sem você ser tragado. Existe uma maneira, tá? Não é tão fácil como a gente acha, não é? Dar conta de tudo, mas existe uma maneira que simplifica todas elas. Eu disse no começo, né, que a principal característica daquela pessoa que vence gigantes, ela também é uma pessoa que tem muita intimidade com Deus, tá? Então, porque ela aprende a conhecer Deus, ela passa a confiar e entregar toda a vida dela para Deus, e tudo começa a dar certo. É impressionante, querido, né? Agora, quando a gente tenta pela força do braço, uma hora vai cair, uma hora não vai dar certo. Então, primeiro segredo aí que eu quero falar com você: homens que derrubam gigantes vivem na tenda com Deus. Se você quiser anotar, homens que derrubam gigantes vivem na tenda com Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 5, a parte B do versículo diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Moisés, ele entende que ele precisa de Deus para viver bem a sua vida. Uma coisa ele entendeu ali, naquele momento, naquela situação com a sarça, não é? Ele aprendeu a lidar com as situações. Você pode ver que depois Moisés, ele foi libertar o povo do Egito, ele fez tantas coisas, tantas maravilhas ali, né? Deus usou a vida dele, né? Você vê as pragas que foram lançadas no Egito, e cada uma delas ele conseguia lidar. Ele aprendeu a lidar com a murmuração do povo, ele aprendeu a lidar com a falta de alimento do povo no deserto. Ele orava para Deus, Deus enviava o maná. Ele orava para Deus, o povo estava tão murmurando, um povo chato. Ele orava, o povo não queria mais só comer maná, agora eles queriam comer carne. Aí Deus enviava a carne para eles, né? A Bíblia diz que as codornizes caíam lá no meio do arraial deles, eles podiam comer daquilo. Faltava água no deserto, Moisés, como confiava em Deus, vivia na tenda buscando a Deus, ele batia na rocha e saía a água para aquele povo beber. O povo que via os milagres acontecendo, mas não acreditava em Deus, não acreditava que Deus poderia fazer os milagres. Mas Moisés, ele entendeu, não é? Pela primeira experiência que ele teve lá na sarça, aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a vencer gigantes sem ele mesmo ser consumido. E aqui, queridos, é uma coisa muito especial, é um grande segredo a gente saber, aprender a confiar em Deus completamente, aprender a viver em tenda, não é? Por isso, a Bíblia diz que toda manhã ele se levantava e ele ia em direção a um lugar chamado Tenda do Encontro, uma tenda armada por ele mesmo, fora do acampamento. E a Bíblia diz que ninguém queria perder esse momento, não é? Moisés sabia, queridos, imagina só você liderar uma igreja, você liderar uma cela, você cuidar de uma pessoa, discipular uma pessoa é uma coisa. Agora você imagina cuidar de mais de 1 milhão de pessoas, gente reclamando na tua cabeça: ô Moisés, acabou a água, Moisés. Ô Moisés, nós queremos comer churrasco, Moisés, é picanha que a gente quer. Nós não queremos mais esse tal do maná. Ô Moisés, antes a gente tivesse ficado lá no Egito, lá a gente comia alho e cebola. Era isso que eles falavam, gente, olha só. Imagina lidar com todas essas coisas, não é? Só uma pessoa muito calma ia conseguir lidar com uma situação dessa. Somente alguém que conviveu, não é, com a experiência de Deus, não é, de confiar plenamente em Deus, podia levar um povo adiante. Somente, não é, vivendo em tenda, aprendendo a armar a tenda no deserto e buscando a presença de Deus. Só alguém assim. A Bíblia diz que quando ele entrava na tenda, a nuvem chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus, descia naquele lugar. E Deus começava a falar
com Moisés não era de qualquer jeito não. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Face a face. Em outras palavras, Moisés perguntava para Deus: Deus, o que é que eu tenho que fazer agora, Deus? Esse povo está reclamando que falta água. E ele falava diretamente com Moisés: Moisés, faz o seguinte, pega a sua vara, vai lá, bate na pedra que eu vou enviar água para esse povo aí. Moisés, faz tal coisa. E assim, Moisés, queridos, um peso de mais de 1 milhão de pessoas ali, Moisés tirou esse peso e decidiu confiar em Deus. Ele não tinha só o problema dele, da casa dele. Pensa comigo, querido, Moisés também tinha sogra, assim como você tem a sua sogra. Agora ele tinha que tomar conta da sogra de todo mundo. Você consegue imaginar o que é isso? Brincadeira, querido. Eu sei que a sua sogra é maravilhosa, não é não? Mas imagina só ele ter que lidar não só com os problemas dele. O Tiago deu uma risadinha, viu? Eu vi ali, viu? A sogra dele está do lado ali. Tem que cuidar bem da sogra, senão depois não tem janta lá. Brincadeira, gente. Mas imagina, Moisés tendo que lidar não só com os problemas dele, mas tendo que lidar com o problema de todo mundo. Eu tenho certeza, querido, se ele estivesse lá, sentando e tentando quebrar a cabeça, como é que eu vou fazer para tocar esse povo? Como é que eu vou fazer para ajudar esse povo? Ele não tinha conseguido. Então o que ele fazia? Prioridade. A prioridade dele era toda manhã ele buscar a presença de Deus naquela tenda. Olha só, isso tem muito para falar para mim e para você. Talvez você está passando uma luta, um problema muito grande, e você não sabe como resolver. Eu estou te dando o segredo dos segredos aqui hoje. O segredo dos segredos para a solução dos teus problemas. Para uma esperança para a tua vida, para o teu casamento, teu relacionamento. Não é? Uma solução, não é? Para o teu futuro. Se encontra nessa tenda, nesse lugar de intimidade com Deus. Só quando você busca Deus de todo o seu coração, que Deus começa a falar face a face com você, que você vai encontrar as respostas aí que você está procurando. Talvez você chegou aqui hoje buscando uma resposta para você. Eu quero dizer uma coisa, querido. Talvez eu não vou ter a resposta. Talvez o teu vizinho aí, a pessoa que está do teu lado, ela não vai ter a resposta. Nós temos as melhores intenções, mas a única resposta, a resposta certa, chama Jesus. É só com Ele que você pode ter a resposta certeira, sabe? A Bíblia nos ensina a pedir conselhos, mas isso também não nos isenta de buscar a presença de Deus em obter a resposta certa, querido. Amém? Você está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Os homens que derrubam gigantes, eles têm algo em comum na história da Bíblia. Eles aprenderam a desenvolver uma intimidade profunda com Deus. Eles descobriram que as coisas acontecem primeiro na tenda de Deus. Olha só, Moisés, ele era muito preparado, ele era uma pessoa muito preparada, ele era cheio de estratégia. Ele era uma pessoa muito estudada, alguém que conviveu com o faraó ali, ele foi criado pela irmã do faraó. Ele teve a melhor educação da sua época. Mas na saída do deserto, Deus falou para ele o seguinte: Moisés, não usa mapa não, Moisés. Você vai conduzir meu povo, mas segue a nuvem. Você não precisa seguir mapa, você não precisa seguir o teu conhecimento de deserto. Segue o que eu vou falar para você. Se você depois estudar um pouco da geografia, né, você vai ver que do lugar que Moisés teve que conduzir o povo, para um lugar chamado Canaã, que era onde Deus queria levar o povo, era um trajeto assim muito curto, se você for ver. Ele levaria 40 dias pegando esse trajeto, só que era um trajeto muito perigoso. Os filisteus, eles estavam ali, né? E sabe o que Deus fez? Fez o povo, né, junto com Moisés, seguir a nuvem, e a nuvem contornou todo o deserto. Sabe quanto tempo eles levaram para chegar num lugar que eles levariam 40 dias? Eles levaram 40 anos para chegar. Só que eles chegaram e se apossaram, tomaram posse da terra prometida, que Deus havia prometido para Moisés e para o povo. Moisés seguiu a nuvem. Então, queridos, o segredo para você não é saber como fazer, não é ter feito estudos, não é você ter feito 3, 4 faculdades, pós-graduação, você ter feito uma especialização, ter feito qualquer coisa, não é? Isso tudo passa.
Agora uma coisa não passa, a nuvem de Deus ela nunca vai passar. A nuvem de Deus ela vai te conduzir para você nunca perder tempo na sua vida, não é? Querido, eu acho que uma coisa mais terrível que pode acontecer para nós é a gente perder tempo na nossa vida. Uma vida, se você for ver, é uma vida curta, não é? Se comparado com a nossa eternidade, aqui na Terra é um tempo tão curto. Nós não temos tempo para perder. Então o segredo é seguir a nuvem de Deus. Ai, pastor, eu preciso de uma resposta. Amém. A tua resposta se chama a nuvem de Deus. Você precisa entrar no seu quarto, armar sua tenda e buscar Deus, perguntar: Deus, como é que eu faço nessa situação? Deus, qual decisão que eu tenho que tomar? Qual é a melhor decisão? Eu tiro no cara ou coroa? Como é que eu faço? Talvez você fala: pastor, é fácil falar. Você já ouviu Deus falar? Eu nunca ouvi Deus falar. E eu quero então desafiar você hoje. Deus, querido, se Ele não tem nenhum filho, é preferido. A diferença é de pessoas que armam a tenda e vão buscar a presença de Deus. Essa é a diferença, viu? Então, se você nunca ouviu falar de Deus, esse é o momento para a tua vida. Você pode começar agora a ouvir a voz de Deus para a sua vida e ter as decisões que vão te conduzir para o lugar certo, sem perder tempo na sua vida. Eu não sei, talvez é a tua família, talvez é uma decisão pessoal, talvez é a tua empresa, talvez é o teu negócio que você quer montar, talvez é dentro do teu trabalho. Que curso eu tenho que fazer? Qual o caminho que eu vou seguir da minha vida? A gente não pensa muito isso quando nós somos novos, né? Quando a gente não tem família ainda, isso não passa na nossa mente. Mas quando você casa, você tem família, né? O tempo passa um pouquinho. Inclusive, querido, hoje é meu aniversário, para você que não sabe, olha só, né? Obrigado, brincadeira. Obrigado, mas hoje, querido, estou fazendo mais um ano de vida, mais um ano que passou, não é? Graças a Deus esse ano foi muito bem aproveitado. Eu creio que eu não perdi muito tempo esse ano não. Mas Deus quer que a cada ano que passe, a cada ciclo que feche na tua vida, querido, seja um ciclo de aproveitar o tempo. Um tempo que você vai viver 1 ano, 2 anos, 3 anos de muita conquista para a sua vida. É isso que Deus quer para você. Deus não quer te ver sofrendo, te ver chorando, sabe? Te ver desesperado, sem saber o que fazer. Não é isso que Ele quer para você. Ele quer que você pegue a sua tenda e vai armar a sua tenda fora do tumulto. Então, pastor, mas o que significa esse negócio de armar a tenda? Eu não estou entendendo. Será que eu tenho que ir lá na Paraquedas Náutica comprar uma barraquinha e no meio do mato montar uma tenda? Não, querido, não é isso que eu estou falando não, tá? Não me interprete mal. Você armar a tenda é você pegar A Bíblia diz que nós temos que ter um tempo com Deus todo dia, né? E esse tempo, Deus nos ensina através da palavra dele, é entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e ter aquilo, aqui nós chamamos de TSD, tempo a sós com Deus, né? Então quando você ouvir essa sigla, é a mesma coisa que a gente armar a barraca, armar a tenda, é isso que quer dizer, tá? TSD, tempo a sós com Deus, é um tempo que você vai buscar Deus, você vai colocar as suas dificuldades, os teus problemas, e não só isso, você vai agradecer a Deus, você vai orar, falar: Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez na minha vida, mas eu queria decisões novas para a minha vida, nessa área, nessa. Então, é algo muito simples de você fazer. Você não sabe como fazer? Pergunte para quem tira tempo com Deus. Seja sincero, fala: eu nunca fiz esse negócio de TSD, armar a tenda aí, esse negócio que o pastor está falando. Você já fez? Você tira tempo a sós com Deus? Me ensina como fazer. Então tem muitas pessoas aqui. Quem faz TSD? Levanta a mão aí. Olha quanta gente aí. Então você pode perguntar para essas pessoas como é que elas fazem esse tempo a sós com Deus aí. Você vai ver que é muito, muito bom, tá? Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. Você está entendendo? Quando você chega perto da presença de Deus, perto de Deus, não é? Naquele quarto não tinha nada, mas agora tem a presença de Deus. Deus está ali, querido. Você pode acreditar nisso. A Bíblia diz, olha só, eu acho que está ali no versículo, Samuel, Tiago capítulo 4, versículo 8. Não tem aí, eu não coloquei? Chegai-vos a Deus e Ele
vai chegar até você. Você nunca sentiu a presença de Deus? Talvez foi porque você nunca pegou e foi para o teu quarto, assim, para fazer isso. Você nunca fez isso, talvez. Você nunca tirou um tempo para entrar no seu quarto, fechar a porta e falar: Deus, olha, eu entrei aqui agora, é para te buscar a tua presença. Eu nunca fiz isso, mas a partir de agora eu vou começar a fazer. Então, a partir daquele momento, a presença de Deus vem e Ele vai falar com você, assim como Ele falou com Moisés, face a face. Nós não podemos, querido, esperar que Deus se manifeste se a gente não der o primeiro passo. Não tem como, não é? Se você quer enfrentar gigante na tua vida, é só um caminho. É o caminho da comunhão com Deus, é um caminho de intimidade, relacionamento com Deus, não é? Ponto 2 que eu quero falar com você. Você aprendeu que você precisa tirar tempo com Deus. Você aprendeu que para você vencer gigantes, assim como Moisés, Davi, tantos outros homens, eles tiveram que entrar no seu quarto, armar a sua tenda. Cada um fazia de um jeito. A Bíblia diz que Daniel, ele ia para o quarto dele orar, né? Todo dia, tal hora ele fazia isso. A Bíblia diz que Davi, ele fazia isso não só uma vez por dia, mas muitas vezes, porque ele era apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, e ele fazia isso muitas vezes. Tantos homens, a Bíblia diz que enquanto Moisés, ele ficava na tenda orando e buscando a Deus, o Josué, ele tinha um rapaz que ele estava ensinando os passos, né? A Bíblia diz que Josué ficava na tenda, sentado na tenda do Moisés. Enquanto estava todo mundo no arraial, só vendo Moisés buscar Deus, a Bíblia diz que o Josué ele sentava na tenda do Moisés. Sabe o que ele ficava fazendo? Ele era o enxerido, né? O fofoqueiro, mas no sentido bom da coisa. Ele ia lá para ficar ouvindo Moisés, o que Moisés estava falando. Porque ele queria aprender como Moisés falava, era a maneira que ele ia fazer. E tanto é que quando Moisés não pôde mais levar o povo de Deus adiante, sabe quem que levou? Foi o Josué, aquela pessoa que ficava na tenda, sentadinho lá, só ouvindo Moisés falar com Deus. Não é? Impressionante, querido. Então isso tem muito a dizer para você. Se aproxime de pessoas que buscam a Deus. Se aproxime, queira saber como ele ora, como ela busca a Deus, como ele lê a Bíblia, como ele faz. Essa pessoa é tão cheia de Deus, eu quero saber. Uma pessoa que é tão resolvida, tudo que ela faz dá certo, parece que não tem problema na vida. É uma pessoa que busca a Deus, vai conhecer como ela vive, querido. Pergunta para ela, seja curioso, né? Seja assim como Josué foi, curioso. Ele era curioso e ele foi um grande homem de Deus. Segunda coisa aí, não vai para a tenda da forma errada. O que é ir para a tenda da forma errada? Ah, pastor, eu vou porque eu tenho que buscar Deus todo dia. Então todo dia, às 6 horas da tarde, eu vou para o meu quarto orar. Mas se você fizer por fazer, se você não fizer de todo o coração, se você não for porque você quer muito Deus, não vai valer a pena, não é? É só um tempo desperdiçado. Então se você vai para o teu quarto, se você vai para a tenda, vai da forma correta, sabe? Não vai só por fazer, também não vai só por conveniência. O que é isso só por conveniência? Ah, pastor, eu estou passando um problema tão grande agora eu vou buscar Deus. Aí Deus vai lá, e Deus é tão legal, gente, Deus é tão bom, que Ele te abençoa. Aí depois que Ele te abençoa, você não busca mais a Deus. Então essas duas formas, não busca a Deus dessa forma, tá? Agora, se você primeiro foi impulsionado porque você tinha um problema, muito bom, você fez o que era certo, você foi buscar em Deus, mas depois disso continue buscando a Deus, continue buscando a Deus, não só porque Ele tem coisas para te dar, não só porque Ele pode resolver os teus problemas, mas porque Ele ama você, e Ele quer conversar com você, e Ele quer falar coisas tão preciosas, querido. Ele quer falar para você segredos do teu futuro, segredos da tua família, como vai ser no teu futuro, não é? Um Deus, Ele é tão precioso, e você vai ver que cada área da tua vida, ela vai se acertando, tá bom? Então não vá da maneira errada. Terceiro, faça da tenda o seu estilo de vida, não é? Buscar Deus, armar a tenda, ter o TSD, não é de vez em quando, mas faz disso um estilo de vida. Busca todo dia. Como assim? Todo dia, naquele
naquele mesmo horário, naquele mesmo lugar, tira um tempo, 1 hora, meia. Você nunca fez, nunca tirou tempo com Deus? Começa com 10 minutos, depois você vai aumentando. Daqui a pouco você está assim, é tão gostoso, daqui a pouco você está 1 hora ali no teu quarto buscando a Deus, daqui a pouco é 1 hora e meia, 2 horas. Talvez você fale, poxa, 1 hora, 2 horas deve ser tão chato. Mas começa com 5 minutos, você vai ver que não é tão gostoso. E quanto mais você tem tempo com Deus, mais você quer ter, e mais você quer ter. E queridos, é tão precioso que Deus vai te falando tantas coisas, com relação à tua própria vida, com relação à tua casa, ao teu casamento, com relação às tuas finanças, com relação aos teus sonhos, com relação à tua vida profissional. Então Deus é muito precioso. Olha só, Êxodo 33:7, o que a Bíblia fala sobre Moisés, o estilo de vida de Moisés? Olha só, ora, Moisés costumava, quer dizer, não era de vez em quando, era sempre, ele costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação, era o nome que ele deu, né, para aquela tenda que ele armava, a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. 2 coisas importantes ali que Moisés teve. Primeiro, ele costumava fazer isso, quer dizer, ele fazia sempre ele fazia isso. Não é de vez em quando, não é quando dá vontade ou só quando tem um problema, não é por conveniência, mas sempre, né? E outra coisa que chama a atenção ali, Moisés, ele não pedia, o Josué até ia junto com ele, mas quem que armava a tenda do Moisés? Quem que era? Era o próprio Moisés, não é? O Josué até ia junto lá, porque ele era curioso, ele queria saber o que estava acontecendo. Talvez até o Josué deve ter se oferecido para Moisés. Moisés, deixa que eu armo a tenda para você. Eu tenho certeza que Moisés falou, não, eu estou tirando tempo com Deus, eu que tenho que pagar esse preço. O que o pastor quer dizer com isso? Às vezes, querido, você está com um problema, você pode armar a sua própria tenda. Sabe o que você faz? Você vai e pede para o irmão, você não pode orar por mim? Estou com um problema, estou com uma luta. Gente, nós estamos aqui, todo mundo quer orar pela tua vida mesmo, quer te abençoar, mas Deus quer que você faça isso, não é? Porque a Bíblia diz que só se você se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você, não é? Talvez você está sendo beneficiado com a oração dos outros, quando na verdade Deus queria te abençoar com a tua própria oração, não é? Deus quer que você tenha esse tempo, você tire esse tempo, e os milagres vão acontecer na sua vida. Você nem vai precisar depender das outras pessoas, mas Deus é quem vai fazer isso na tua vida, tá bom? Na tenda você será transformado. Deus vai moldar você à imagem do Filho dele. O seu caráter vai ser transformado. Talvez você fale, poxa vida, eu tenho tanta coisa que melhorar, eu tenho tanta coisa que mudar. E deixa eu falar uma coisa para você, não é porque eu sou pastor, não é porque eu estou aqui em cima que eu não tenho tanta coisa para mudar não, viu, querido? Assim como você, eu e você, nós partilhamos da mesma coisa. O meu caráter precisa ser transformado todo dia. Eu preciso melhorar a minha vida, você também precisa. Mas quando nós entramos na tenda, o nosso próprio caráter vai sendo mudado. Talvez você fale, poxa, eu sou uma péssima pessoa, eu acho que eu nem mereço buscar Deus, eu acho que Deus nem vai querer me ouvir. Querido, não é pelo que você acha, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu fiz no passado ou pelo que você fez no passado, mas é pelo que Deus vai fazer na nossa vida no presente, né? É pelo que Ele vai fazer quando você buscar a Ele. Ele quer mudar o teu caráter, mudar a tua vida, Ele quer moldar você e tornar você parecido com Jesus, e é isso que Ele vai fazer se você deixar. Ele quer tornar você uma pessoa mais quebrantada. Quinto, na tenda você vai ver as pessoas sendo transformadas. Quem estava na tenda do encontro junto com Moisés? Quem é que estava? Quem é que estava? Josué, junto com Moisés ali. O que começou a acontecer, querido? O Josué ele só começou a ouvir, a seguir os passos do mestre. Quando Moisés não pôde mais liderar o povo, foi o próprio Josué que liderou o povo. Em outras palavras,
O Josué, ele foi abençoado pela vida do Moisés, pela vida de intimidade do Moisés. Então, querido, quando você começar a buscar Deus, sabe o que vai acontecer? As pessoas à sua volta, elas vão começar a ser abençoadas. Na sua casa, as coisas vão começar a mudar. Através da sua própria vida, das pessoas verem Deus na sua vida, as pessoas vão começar a ter atitude diferente. Essa semana mesmo eu ouvi, não sei de quem, uma pessoa me dizendo que por causa da mudança de vida que ela começou a ter, algo que, acho que foi você mesmo, né? Foi a Lu com o Edas, foi muito legal na célula lá. Estou contando o que aconteceu na célula, vocês me permitem? Né? Eles disseram, contaram o exemplo da vida deles, que eles tinham alguns problemas e a mãe da Lu, a sua mãe, né, Lu? Não confiava tanto neles. Mas agora, por quem vem Deus, que Deus mudou a vida deles, hoje o que a mãe precisa, ligam para eles, porque confiam neles, olha só, não é? Porque vem que Deus fez algo diferente na vida deles, não é? Então, aquilo que Deus tem feito na vida deles está estendendo para a vida da família. Olha só que impressionante, queridos. E quando nós começamos a buscar Deus, é isso que vai acontecer. A bênção de Deus, ela não vai, não é, só ficar ali para você, mas ela vai estender para todo o povo, para as pessoas da tua casa, da tua família, para as pessoas que você estiver orando, aquelas que você ama. A bênção de Deus, ela vai também seguir muitas e muitas outras pessoas. Você crê que Deus vai fazer uma mudança, uma revolução na tua casa? Amém, queridos? Glória a Deus. Quando você entrar na tenda, as pessoas sairão para ver como o povo fazia e adorarão o Senhor pelas grandezas dele. Deus quer que você viva bem e que você tenha coragem para descer ao vale. É assim como Davi desceu no vale para matar o gigante Golias. Deus quer que você tenha essa coragem também, viu? Que você seja corajoso. Mas você só vai ser corajoso se você primeiro entrar na tenda, se primeiro você buscar Deus, se primeiro você seguir a nuvem de Deus. Senão você não vai ser corajoso, querido. Você só pode ser corajoso, você só pode ter a certeza que você vai vencer os gigantes se você primeiro ter muita intimidade com Deus. Ele quer fazer de você um arbusto, assim como aquele arbusto que arde, mas não consome. Você vai passar por lutas, assim como você passa. As lutas, elas vão continuar, só que dessa vez vai ser diferente na tua vida, em nome de Jesus. Porque agora o gigante som. Amém, obrigado. Olha só, no Êxodo capítulo 33, verso 14, diz assim: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Você não vai mais sozinho, para nenhuma batalha que você for, quer seja na tua casa, na tua família, no emprego, quer seja o sonho, não importa, querido, o que você está passando, o gigante que você tem visto na tua frente, Deus está dizendo: eu vou com você. Como você tem vindo na minha direção, como você tem dado passos na minha direção, a partir de agora, eu vou caminhar com você, eu vou andar com você, sou eu que vou conduzir a tua vida, sou eu que vou à frente. Você não vai precisar lutar essa batalha, você não vai precisar guerrear, porque sou eu que vou vencer o teu gigante. Amém, obrigado, glória a Deus. Então você pode acreditar, querido, você viu esse exemplo do equilibrador de pratos ali, você viu ele tentando balançar os pratos para tentar dar conta. Eu quero dizer, a partir de hoje você não vai mais precisar balançar esses pratos na tua vida, não. Não é? Eu não sei qual que é o prato que você tem balançado, que tem dado mais dificuldade na tua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele está com você.
Você agora não vai mais sozinho. Mas isso é uma decisão sua, não é? Se você se aproximar dele, ele vai se aproximar de você. E se você continuar se aproximando dele, cada passo que você der, independente para onde você vai, para a direita, para a esquerda, ele vai ir junto com você. Isso que ele está dizendo para você essa noite, viu? Deixa Deus cuidar da tua vida, querido. Presta atenção, para de gastar energia à toa. Para de investir tempo onde não vai dar resultado. Para de tentar fazer as coisas pelo teu braço, viu? Deus está te dando uma palavra hoje, para que hoje você aprenda a depender dele. É ele que vai mudar a tua história, se você quiser, viu? Dependa de Deus, não equilibre mais prato, não aceite mais essa vida para você. Faça como Moisés, que quando ele teve que liderar milhões de pessoas, ele primeiro ia para a tenda do encontro, a tenda da congregação, a tenda, o local onde ele buscava a presença de Deus e a direção para a vida dele. E por causa disso ele conseguiu levar o povo para a terra prometida, para Canaã. Na tenda você não somente vai vencer os gigantes, mas escuta aqui, Deus vai fazer de você um gigante. Amém, querido? Glória a Deus. Fique em pé, eu quero orar por você. Em nome de Jesus.